Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: acautelai-vos dos falsos profetas, que andam vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos frutos os conhecereis. Poderão colher-se uvas dos espinheiros ou figos dos cardos? Assim, toda a árvore boa dá bons frutos, e toda a árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda a árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelos frutos os reconhecereis. Caros irmãos e irmãs, a palavra do Senhor, sobretudo nesse Evangelho hoje, ensina-nos e ao mesmo tempo convida-nos a viver na prática das boas obras para poder manifestar o amor de Deus na nossa vida. Só assim, através das nossas boas obras, que assim são os nossos frutos, é que nós daremos a conhecer aos outros quem realmente somos. No tempo de Jesus, como também nos tempos de hoje, existem muitos profetas, mas Jesus aqui vai falar para que os discípulos tenham atenção e a cautelar-se dos falsos profetas. Então, desde sempre, houve aqueles que procuraram anunciar não a palavra de Deus, não a verdade de Deus, mas a si mesmo e os seus próprios interesses. Então, o Senhor chama a atenção dos seus discípulos para ter esta vigilância, essa atenção, porque muitos enganam com uma aparência boa, pelo fato de ser pessoas agradáveis, mas que muitas vezes enganam-se porque é somente aparência. Então, o Senhor convida-nos a poder olhar mais profundamente pelas ações que vêm do seu interior, dos frutos bons que eles realizam. Mas há também aqui uma preocupação, com certeza, talvez uma pergunta essa passagem do Evangelho, que talvez pudesse clarear também a nossa consciência de vivência de fé. Esse acautelar-se dos falsos profetas também pode ser um acautelar-se de cristãos falsos, daqueles que se dizem viver a fé de seguir a Cristo, mas são pessoas muito maldosas, pessoas que desvirtuam o sentido verdadeiro da fé. Então, talvez aqui uma pergunta pudesse ser para ajudar a cada um de nós. Quem será verdadeiramente um discípulo de Jesus? Ou um cristão que segue a Cristo? Só seremos capazes de reconhecer aquilo que logo Jesus nos dá uma resposta, logo a seguir, que conhecereis os frutos as árvores pelos seus frutos. Então isso é importante para nós, porque é uma linguagem ainda acessível, que nós com certeza podemos absorver esta mensagem,
porque uma linguagem do campo, que aqui muitas vezes Jesus utiliza, é muito mais fácil para nós ainda hoje poder saber e distinguir um fruto de uma árvore, seja ela qual for. Mas é claro que Jesus vai mais profundo, porque está a falar de frutos, de atitudes, de ações que nós, como seguidores de Jesus, somos chamados a poder manifestar para as pessoas. Então, o ter o cuidado é também não somente em poder olhar para as atitudes dos outros, os seus erros, mas também para as nossas atitudes e os nossos erros. Não será eu também, hoje, um má fruto? Ou talvez uma árvore que produza más frutos? Não serei também eu alguém que possa influenciar os outros a também produzirem frutos maus? Então aqui nós estamos no meio desse dilema que com certeza ajuda-nos a refletir que não é somente olhar para o fruto dos outros, mas também para os nossos frutos. Que frutos nós produzimos? Seríamos capazes de mesmo nós definir que nós produzimos frutos bons diante da nossa vida e de acordo com a realidade de fé que nós dizemos que vivemos? Nós vemos também claramente algo interessante, como alguém que produziu fruto verdadeiramente bom e que é um exemplo também a ser seguido, é o próprio Abraão, que nós ouvimos nesta primeira leitura de hoje. Abraão tornou-se um homem de Deus porque teve fé, porque acreditou na palavra que lhe foi confiada, que lhe foi dita. O problema, muitas vezes hoje, e ainda de muitos tempos, com certeza, de não sermos pessoas de fé, como Abraão foi, é porque nós ainda não acreditamos na palavra do Senhor como deve ser. Ainda não aceitamos em nossa vida a palavra do Senhor como é dita, e que com certeza convida-nos a viver uma fé como também Abraão e tantos outros viveram. Veja como é interessante, vemos que Abraão está aqui, vamos dizer também mais uma vez esta palavra, em um dilema interior, porque Deus prometeu para ele descendência, mas ele ficou a pensar, como é que eu vou ter uma descendência se eu já tenho uma idade avançada, se a minha mulher também já é de idade avançada, como é que vai ser isto? Então ele pensou, talvez seja esse que é aqui meu escravo, que convive comigo. No entanto, diante das suas perguntas e diante do desejo que ele também tinha, Deus veio ter com ele, revelou a ele que ele será ou terá sim descendência da parte mesmo do seu sangue. E não somente descendência, mas também Deus prometeu uma longa terra. Que bonito ver aqui duas expressões importantes que devem encher-nos de confiança quando o Senhor vai dizer para Ele mesmo, olha, não temais, eu serei o teu escudo. E a outra frase que também chama a atenção é, vem aqui fora e olha para o céu. Vê se consegue contar as estrelas, pois assim será a tua descendência. E por último, depois que Deus promete, Deus também sela esta aliança através deste fogo de Deus, que passa pelo meio dessas carnes, oferecida ao Senhor, e assim Deus manifesta com esse selamento desta aliança com Abraão, e que depois é concretizada definitivamente na pessoa de Jesus, o nosso Senhor. Que bonito vermos estas imagens que querem com certeza transmitir para nós esse ansejo de Deus de querer dizer para nós e que nós percebamos que Deus se faz próximo. Veja como Deus aproxima-se de Abraão, é um Deus de relacionamento, é um Deus de proximidade. É bom que a gente pense também que, diante dos nossos desejos,
que nós queremos tanto que se realizem, há desejos que a nossa mão não alcança. E somente Deus é capaz de realizar esse desejo que muitas vezes nós não conseguimos chegar e alcançar. Somente Deus é o início, o princípio e o fim de todos, com certeza, os nossos desejos. E somente Ele pode realizar. Então, Abraão confiou na palavra do Senhor. E Deus assim o realizou, porque se nós hoje temos uma fé, se nós hoje temos uma descendência, e se nós hoje seguimos a Cristo, também é por mérito do nosso pai na fé, Abraão. Então, repito, Abraão tornou-se um homem de Deus porque acreditou, porque teve fé, porque confiou na palavra do Senhor. E celebrando esta passagem bíblica, mas hoje um grande santo na nossa igreja, Santo Irineu, é também para nós um grande exemplo de um homem de fé, mas um homem que foi centrado de uma forma mesmo que vivendo simplesmente, era um homem simples de coração, mas também um homem que ardia de amor por Cristo. É um homem que amava a igreja e que ajudou a definir muitos pontos importantes da nossa fé. Seja eles ligados à doutrina, como nós mesmos conhecemos, mas também para dizer que Maria é a nova Eva. Esta expressão é de Santo Irineu. Maria é a nova Eva, aquela que, distintamente da Eva que foi desobediente a Deus, Maria torna-se esta nova Eva para poder reparar a desobediência daquela que foi desobediente. A nova Eva. Então, temos muito a aprender com Santo Irineu, que o homem, além de ser um homem de vivência de fé, de amor à igreja e a Jesus, e distinto por ser um teólogo originário, mas também era um homem que era promotor da paz. E hoje nós vivemos nesse contexto em que somos cada vez mais desafiados a também sermos promotores desta paz que vem de Cristo. Promover, ser ponte, não destruidores, mas construir pontes que possam chegar a outros que necessitam de acolhida, que necessitam desta paz. Então, meus irmãos, nós queremos, diante da nossa celebração de hoje, da nossa liturgia, pedir a intercessão de Santo Irineu, que deu a sua vida, por isso é mártir, derramando o seu sangue por amor a Cristo e à Igreja, para defender essa fé e também para defender a bandeira da paz. Sejamos também seus imitadores, mas não nos esqueçamos do mais importante. Não nos esqueçamos de abrir os nossos ouvidos àquilo que o Senhor tem a nos dizer. E perguntemos-nos sempre se estamos a dar bons frutos para a construção do reino de Deus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.